7 e 5, boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, já iniciando a semana do Campeonato Gaúcho. No próximo final de semana tem a estreia tanto do Grêmio quanto do Internacional e dos demais clubes que participam do Campeonato Gaúcho. Debate hoje, claro, sempre voltado para a dupla Grenal, mas também falando muito do futebol sul-americano, porque Pimpo Contursi, José Vicente Contursi, conselheiro do Grêmio, na ponta esquerda, do Inter é o Dani Dubin, conselheiro, que está ao centro, foi candidato já nessa última eleição com a chapa 2. A vice-presidente. A vice-presidente, mas tem inúmeros serviços prestados ao clube. E aqui na ponta direita o Léo Guetens, jornalista, que é um dos que mais acompanha o futebol sul-americano. Então ele é que pode nos dizer quem está se preparando bem para a Libertadores, se o G4 vai ser o São Paulo mesmo, como é que estão os adversários do Grêmio para essa competição. Tudo isso o Léo Guetens vai nos ajudar a desvendar. Mas antes, até me permita, Pimpo, normalmente eu começo da ponta esquerda, mas o Léo Guetens estava já dando uma notícia um tanto quanto triste para o Dani Dubin. O Dani Dubin ficou um pouco preocupado quando ouviu o Léo Guetens falando, né, Léo? Que o Trellis, relembrando, na verdade, que o Trellis era companheiro do Neilton no ataque do Vitória. E agora pode ser uma dupla utilizada no Inter. Reeditando a dupla de ataque do Vitória de 2017. Uma dupla que brigou até as últimas rodadas contra o rebaixamento. Esse é o reforço do teu time, Dani Dubin. Te satisfazem os reforços que vieram até o momento? Bom, primeiro, boa noite. Boa Obrigado noite pelo convite. Queria saber cadê o REC, que está desaparecido há uns 90 dias aqui. O cara não... Tá de férias. O REC tem 90 dias de férias por ano. 90 Não, dias de férias. São 3 períodos com 90 dias. 90 dias. É inacreditável. Na quarta-feira ele vem aqui. Quarta-feira. Quarta-feira é o retorno do Requito. Estaremos ligados. Olha, eu acho que dentro da situação, os reforços são razoáveis. Eu acho que o que destoa para cima é o Sobis, que eu acho que esse sim é uma contratação de peso. O Sobis não é mais guria, mas ele vai dar inteligência ao time. Ele é um jogador inteligente. Ele vai encorpar o grupo do Inter. Então, te respondendo objetivamente, fora o Sobis, que eu gostei, apesar que assim, na teoria eu não gosto de repatriações, acho que sempre é complicado tu trazer de volta alguém que já foi teu ídolo, etc. Mas dessa vez estou abrindo uma exceção e apostando que o Sobis vai dar certo. O resto são jogadores que a gente tem que ver. A gente tem que ver. Essa informação aqui é para matar qualquer torcedor colorado, né? Que nós vamos reeditar uma dupla que era titular do Vitória. Mas talvez esses jogadores tenham evoluído e estourem no Inter, né? O momento é de ter esperança. O Trellis é um jogador que, assim, a passagem dele no Vitória, ele disputa 26 jogos, marca 11 gols. No São Paulo, ano passado, foram 38 jogos e 6 gols marcados. Ele não é o fazedor de gols, não é aquele jogador que vai concluir, mas os jogos do São Paulo, especialmente no segundo turno, naquele período em que o São Paulo brigava pela liderança, quando ele entrava bem. Bom, a gente tem que comparar com o que nós temos hoje. Nós temos o Jonathan Alves, por exemplo, que foi um erro. Foi um erro, um jogador que não se adaptou e que, lamentavelmente, não vai deixar saudades. Então, se o Trellis for melhor que ele, o Inter já está fazendo um upgrade aí no seu centroavante e reserva, porque quem vai ser titular vai ser o Sobis e depois o Guerreiro, na minha concepção. Então ele é o terceiro reserva. Hoje eu acho que sim. O segundo reserva, o terceiro da fila. Sim, porque o outro é o Nico Lopes, o outro atacante é o Nico Lopes, que não pode sair do time, né? Eu acho que a grande questão que eu vejo aí, eu concordo contigo, quando diz assim que está repondo um grupo, né? Neilton e Trellis, para mim, são contratações para grupo do Inter. Tu tem que já visualizar que tu tem Sobis, que tu tem Guerreiro, tu tem Nico Lopes, tu tem já titulares. Agora, assim, tem que ver, assim, e se realmente acontece de perder? Hoje nós vimos aí que o Inter perdeu um jogador contratado por 7 meses. Matheus Galdesani, no treinamento antes da sua apresentação, tem um entorse no joelho e fica 7 meses fora. Tem coisas, acabou a temporada para ele. Tem coisas que só acontecem com o Inter também, né?
contrata um jogador e 2, 3 treinos e o rapaz vai ficar fora 7 meses, é para matar também. Né? Não foram 2, 3 treinos, mas foi parecido com o Jael. O Jael chegou em janeiro no Grêmio, em fevereiro, uma semana depois da lesão do Douglas, ele tem a mesma lesão. Sorondo, você se lembra do Sorondo? Sorondo também tinha problema. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Léo. Boa noite, Dani. Mais uma vez, obrigado pelo convite. O Grêmio está contratando melhor? Olha, o Grêmio está fazendo contratações pontuais, acredito, de acordo com as suas deficiências, né? Acho que a melhor contratação do Grêmio, Maurício, foi o Felipe Viseu. Acho que esse jogador vai dar muitas alegrias para o Grêmio. É um centroavante muito novo, tem 21 anos, canhoto. E, ao meu ver, ele acho que vai encaixar muito bem no time do Grêmio. É o centroavante que o Grêmio precisava. E acho que com ele e o Everton ali, sendo abastecidos pelo Luan, eu acredito que o time do Grêmio pode ir muito longe esse ano. Acho que a melhor contratação que eu vejo, assim, foi a do Felipe Viseu. Esse é o típico, típica da contratação que tu não entende direito, mas por que esse rapaz tão rapidamente foi descartado lá fora? Porque é um baita jogador. Exatamente. Mas um baita jogador. Foi embora muito cedo do Flamengo. Foi cedo. E todo mundo no Rio de Janeiro disse como é que liberaram o jogador para ir embora tão novo. Mas aí, nós pegamos na sexta-feira os números do Viseu segundo o Gol, que é um site de estatísticas. A gente está conferindo alguns lances do Viseu aí na tela. Só que os lances do Viseu na Udinese, eu acho que é impossível colocar no compacto. Porque ele entrou em 4 jogos, salvo engano, estou puxando de cabeça. Em um jogo ele ficou 2 minutos em campo. No outro jogo ele ficou 1 minuto em campo. No outro jogo ele ficou 4 minutos em campo. E no jogo que ele atuou mais, parece que ele ficou uns 10 ou 12 minutos. Então, por que contrata o rapaz? Eu acho que tem que entender um pouquinho da Udinese, né? O clube. A Udinese é um time de dono, de empresário. É um preposto para a entrada na Europa, na Itália. E o presidente da Udinese está muito mais preocupado em vender bem os jogadores que ele compra barato na América do Sul do que propriamente ganhar títulos. Exatamente. Então a gente pensa assim, ó. O Inter, ele tem um aproveitamento excelente nas categorias de base em termos de títulos, de formar times. E a gente vê poucos jogadores do Inter sendo lançados esses últimos anos. Sim, esse é um grande problema. Então, é mais ou menos algo assim que acontece na Udinese. A Udinese compra bons jogadores jovens da América do Sul, mas ela reluta em lançar no time enquanto esse time está mal, como é o caso agora. A Udinese está brigando para não cair e provavelmente vai cair no Campeonato Brasileiro. Não sabia disso. Então, me colocando no lugar do empresário que é o dono, é uma desvalorização de ativo, né? Eu compro um jogador, quero vender ele por milhões, mas vou colocar num time que está fadado a cair para a segunda divisão. Pode acontecer o que aconteceu com Valdívia, com Ferrares, com Andrigos e companhia limitada. Me chama a atenção a questão da idade do Viseu. Ele tem a mesma idade do Paquetá, que foi contratado pelo Milan agora. E aí eu estava vendo que o Paquetá chegou no Milan com 21 anos, que é a mesma idade que o Kaká chegou no Milan. Então isso que chama a atenção. É um jogador muito novo e que tem um potencial muito grande ainda de crescimento. Então acho que o Grêmio, das possibilidades de contratação no mercado assim, de centroavantes, eu vejo que o Felipe Viseu era a melhor possível, em termos de custo-benefício. Porque se o Viseu não é aquele jogador de 21 anos que vai completar agora, 22. O Viseu, ele tem ele tem idade para jogar a Olimpíada, próxima de Tóquio. Então ele tem pretensões de seleção, então ele quer vir para o Grêmio para estar na vitrine. Então eu acredito que vai ser um jogador que vai crescer muito no Grêmio. Né? Eu vejo algumas características interessantes assim. Por exemplo, eu vejo no Felipe Viseu a técnica que o André algum dia teve, que hoje não consegue ter mais, aliado à personalidade que o Jael tem. A gente não pode negar que o Jael ele pode não ter futebol, mas ele tem personalidade, ele tem entrega, força. Eu vejo o Viseu com um pouco das duas coisas. Então, de repente, eu acho que é a melhor, concordo contigo, é a melhor aposta que o Grêmio poderia ter feito. Exatamente. Jovem. O Viseu, ele surge no Flamengo profissional em 2016. Ele marca 8 gols em 26 jogos. No ano seguinte, 2017, ele marca 9 gols em 38 partidas.
2018, antes de ser vendido, ele marca 3 gols em 11 jogos. E aí na Udinese ele faz 5 partidas. E aí entra naquela linha que eu falei para vocês. Foram 5 derrotas da Udinese. Contra a Fiorentina, ele ficou 2 minutos em campo. Nossa. Isso no dia 2 de setembro. Depois ele entra no dia 26 de setembro por 4 minutos contra a Lazio. Já dobrou o tempo. Mas reparem no espaçamento entre os jogos. 2 de setembro, depois 26 de setembro, aí depois ele joga um pouquinho mais próximo, é dia 6 de outubro. Joga também 4 minutos contra a Udinese. E aí o time... Contra a Udinese, contra a Juventus. Pela Udinese contra a Juventus. E aí o jogo já estava 2-0, então não tinha muito o que fazer mesmo. Depois disso, depois de jogar dia 6 de outubro contra a Juventus, ele só é aproveitado no dia 9 de dezembro. Que ele fica 17 minutos em campo contra o Atalanta. A Udinese perdeu por 3-1. Que é o clássico. E 3 dias depois, dia 15 de dezembro, a última partida dele com a Udinese, ele fica 1 minuto em campo contra a Internacional. O que está imaginando um técnico que bota um jogador para ficar 1 minuto em campo? Vai mudar o jogo. Isso explica um pouco o liberar fácil, né? Aquela questão assim, eu vou emprestar para não queimar o meu jogador. Né? O professor Enio, quando eu trouxe esses dados aqui na sexta-feira, disse, olha, isso aí é pior do que o que fizeram com o Damião. O Damião, o técnico não gostou dele, não utilizou, beleza. Mas isso aqui é um deboche com a cara do jogador. Olha, eu vou te botar por 4 minutos, por 2 minutos. Vai por raio que o par tá com 2 minutos em campo. Sabe que eu pensei que o professor Enio tinha substituído o REC, porque cada vez que eu ligo o programa tá aqui o professor Enio, cara. Ele vai pedir salário para Ubra depois, né, o professor? Não, o professor Enio tá com muito lá no Unificado. Tá com muito, isso é verdade. Ele já tá começando as contas pelos gabaritos que ele tem dos alunos de quantos aprovados vai ter esse ano. Ah, sim. O Unificado é... E o bom é que não tem perda, né? Não tem perda porque quem não passa volta pro cursinho, né? Não, mas quem tá nos outros cursinhos vê o número do Unificado, vai para o Unificado lá. Exatamente, é ganho 100%, não tem como. Mas olha aqui, deixa eu repassar alguns dos principais destaques de hoje. Como a gente já comentou no programa, o Matheus Galdesani teve um entorse no joelho no treinamento anterior à apresentação dele. Então, inclusive a entrevista de apresentação dele teve que ser cancelada, por óbvio. O jogador vai ficar 7 meses afastado. Trellis é o novo reforço do Inter, ele chega por empréstimo, fica até dezembro. Colorado ainda não desistiu do Elias e certamente a situação do Matheus Galdesani acaba influenciando para que o Internacional siga no mercado em busca de volantes. Vai fazer uma nova proposta pelo Elias, mas também sonda o mercado com a situação de outros jogadores. O Jonathan Alves tem uma proposta do Peñarol e aí eu tenho certeza que o Dani Dubin paga o táxi ou o aplicativo que for para ele embarcar logo. A direção do Inter está acertando os detalhes para emprestar o Charles ao Sport. E o Gabriel Dias tem um futuro indefinido, é entre Curitiba e Fortaleza. Se ele jogar no Curitiba, é Série B. E um Curitiba que já está no 2º ano de Série B. Então, está numa situação terrível o Curitiba. Já o Fortaleza recém subiu, né? Mas, Maurício, eu acho que para nós colorados, a notícia, fora esse acidente de trabalho com esse jogador, mas a notícia que mais chateou os colorados esse fim de semana foi tomar 5 do Guarani. Foi o 5-0 esse da nossa base contra o Guarani. O Grêmio ganhou hoje, 2-0, passou de fase. Eu sou daqueles que não acho que a base sirva para tu ganhar títulos, etc. Não é para isso. A base, em primeiro lugar, serve para revelar jovens jogadores e colocar à disposição do time principal. Mas tu não pode tomar 5 do Guarani de Campinas, em nenhuma hipótese, Se nós aqui montarmos um time aqui na Ubra, a gente não pode levar 5 do Guarani de Campinas, com todo respeito. O Guarani está em outro nível, o Inter, Grêmio estão num nível, o Guarani está em outro. Então, assim, não tem explicação para isso. O Guarani estava tendo leiloado o seu estádio, eu até perdi contato, porque foram tantos leilões, leiloava, depois a justiça anulava. Não tem explicação, ou tem. E aí nós precisamos, nós conselheiros, diretores, precisamos cobrar dos responsáveis o que é que aconteceu, né? Porque perder do jogo, mas perder de 5-0, complicado. Aí não é do Guarani. Jogo. Aí tem alguma coisa não tá legal. Aí tem um detalhe, o Ney Pereira no nosso Facebook, facebook.com/LuizCarlosRec, ele está fazendo uma colocação que eu acho importante ler justamente para explicar que ela não tem sentido. Ele está falando o seguinte, boa noite.
Double Pass, empresa belga que participou dos processos de remodelação do futebol da Alemanha e da Bélgica. Existe ainda parceria com o Inter? Será que vieram apenas para ganhar dinheiro sem melhorar nada na base? Não. Bom, primeiro que o trabalho da Double Pass, né, Dani, não é um trabalho... Quando se fala em trabalho na base, você trabalha em 2020 para colher resultado em 2026, 2027. Não tem como exigir de uma empresa que começou um diagnóstico do Inter em julho colocar na conta dela a derrota em janeiro. Exatamente. Acho que não passa por isso, obviamente que não. Talvez por aqui esteja a solução. A contratação da Double Pass, exatamente. A contratação é uma das coisas boas que foram feitas. Eles vieram aqui, fizeram um diagnóstico, eles vêm de tempos em tempos, 2, 3 meses, e vê se o trabalho está sendo desenvolvido conforme as diretrizes que eles traçaram. Mas deve ter algum problema no comando da nossa base, não tenho dúvida, isso passa pelo comando. Tem muito questionamento, muitos conselheiros questionam o trabalho desenvolvido pelo profissional que hoje comanda essa área, que é o Cabreira. O Cabreira teve numa reunião do Conselho Deliberativo e, no meu modo de entender, teve uma discussão inadequada com um conselheiro que fazia perguntas, também um tanto exaltado, mas faz parte do jogo. Acho que o funcionário do clube não pode entrar num embate como ele entrou, e me passou uma impressão muito ruim aquela noite, a mim e a vários outros conselheiros. Não sei se não é hora de trocar o comando, mas alguma coisa precisa ser feita e precisa ser dito para o torcedor, para o associado, para o conselheiro, o que é que aconteceu, porque alguma coisa aconteceu. O REC mesmo, no meio das férias, Pinto, ontem ele postou uma nota no Facebook às 6h30 da tarde, então logo depois de o Inter tomar 5 do Guarani. Essa é depois da caipirinha ou antes da caipirinha? Não, aí não sei. Aí depois da sexta. Depois da sexta. Pode ser. Depois da sexta pode ser. Diz ele aqui, ó, no Facebook, facebook.com/LuizCarlosRec. Marketing do Inter não funcionava, trocou-se o vice. Na copinha, Inter toma 5 do glorioso Guarani. Vai acontecer algo? Tem que acontecer algo, Dani? Eu acho que sim. Nem que seja manter a pessoa que está lá, mas que a diretoria venha e dê uma explicação de o que aconteceu, porque não é normal, não é normal. A gente poderia ter perdido o jogo, mas de 5-0 não é normal. E pior do que isso, a gente sabe, a nossa base não revela jogadores do quilate que precisa para um time principal do Inter há 3, 4 anos, né? Isso é pior ainda. Isso é o pior. A gente parou de revelar jogadores. Para mim, o mais grave, até acredito que é um resultado anormal, não pode acontecer, concordo, mas mais grave é no ano passado, porque em 2016 qual era a desculpa? Melhor, Segunda 2017. divisão. 2017 qual era a desculpa? Não vamos lançar para não queimar. Isso. É o modelo Udinese. Agora, esse ano não tinha porquê. Alguns jogadores do Inter, vindos da base, disputavam posições com jogadores insuficientes do time principal. Eu sou sempre a favor de, entre uma contratação que tu tem alguma dúvida e a tua base, dá chance para a base. Investe na base. Olha o que o Grêmio fez de dinheiro esses últimos anos com o pessoal da base. É verdade, tem muitos jogadores do Grêmio para serem lançados ainda, ou que já estão no grupo principal, que vão ser utilizados esse ano. Tem o Matheus Henrique, tem o Caio, o Jean-Pierre. Então, só aí temos 3. PP. Tem o Vitor Bobsin. Vitor Bobsin, daqui a pouco pode vir. O Grêmio está precisando de um zagueiro para grupo, pode vir alguém da base subir. E hoje mais tem o Gerson. Hoje surgiu mais zagueiro, um Biteco, né? Gabriel, que dizem que é o melhor deles. Um gol de fora da área. Isso são ciclos. O Inter, quando estava ganhando tudo, lançava a guri, dava tudo certo, e o Grêmio estava com problema na base. Hoje inverteu isso e nós temos que mudar isso rapidamente. E aí, igual esse Arthur também. Quando a gente fala em inverter ciclos da base, o Deco Nascimento, que é diretor de futebol hoje do Grêmio, junto com o Guerra, e o vice-presidente é o Duda Crefe, o Deco, todas as vezes que ele vem ou no cadeira cativa ou participava do preliminar, ele dizia o seguinte: na escola do Grêmio, ou seja, antes mesmo da base, nós já adotamos uma metodologia que foi trazida pelo Paulo Autuori quando foi técnico do Grêmio. Há quanto tempo isso aconteceu? Foi lá no início
da década. 2009, acho que foi. 2009, 2010 ele começa a implantar, ele implanta esse sistema. O Grêmio absorve o sistema e começa a implantar. Nós temos resultado disso 6, 7 anos depois. O trabalho da Double Pass no Inter, se é que o Inter vai fazer o trabalho pleno e vai seguir, porque a Double Pass é uma consultoria, é como se fosse uma consultoria para uma empresa. Não adianta eu chegar na empresa do Léo Guedes e dizer, ó, Léo, tu tem que seguir essa cartilha, tu tem que fazer isso para tua empresa ter sucesso. Se eu só entregar a carta pro Léo e cobrar a fatura, beleza, eu fiz a minha parte. Se o Léo não implementar o que eu disse a ele, não adianta nada. Tá perfeito, é isso mesmo. Esse é o grande diferencial. O que o Autuori trouxe uma metodologia, exatamente que a Double Pass está fazendo para o Inter, o Autuori trouxe para o Grêmio. Se os dirigentes, se os técnicos, se os preparadores físicos, preparadores de goleiros, pessoal de captação, começar a utilizar esse método, ali na frente a tendência é que dê resultado. E ainda tem tudo isso, né? Porque jogador da base, eu já cansei de ver torneio de base, e tu olha ali, não, o Pimpo tem cara de ser o volante camisa 5 que vai vestir a titular do Grêmio. Chega 2 anos depois, ele tá jogando no Criciúma da vida, no Tubarão, que é parceiro do Grêmio. Ou tu nem sabe aonde ele tá. Tu não sabe onde o guri foi parar. Porque tem muito de cabeça. Alguns jogadores se desenvolvem mais rápido que outros. Então, quando ele tá naquela turma, ele se sobressai. Quando vai para cima, desaparece. O Mamute tem várias coisas. O Mamute subiu muito cedo, ele subiu com 16 anos pro profissional, com o Roth. Desapareceu. E o Arthur do Grêmio, por exemplo, estavam segurando ele na base e ele só subiu por causa da lesão do Maicon, aquela, te lembra? Só que ele já estava jogando muito na base e eu acho que o Grêmio estava segurando ao máximo para justamente ele não estourar. Mas e não descobrirem ele. O Arthur, ele joga ele não joga uma partida, ele joga um tempo da partida com o Aimoré, com o Filipão no comando do Grêmio. Ali ele estava perdido. Ali ele não sabia o que ele estava fazendo e ali ele deu recuo. A partir daquele momento o Grêmio viu, não, vamos recuar, exatamente. Vamos trabalhar com calma esse garoto, porque não é tão fácil. E ele assim. só veio a voltar para reaparecer na lesão do Michael, quando o Michael teve aquele problema no tendão, né? Sim, quando o Michael começa a sentir o problema no tendão. E se vocês lembrarem, o Arthur só assume a titularidade do Grêmio depois de uma partida que joga o Maicon como titular ao lado dele. E o Maicon diz ao final do jogo, acho que foi contra o Sport Recife, ele diz ao final do jogo que o guri tá voando, que ele não tá bem, e que aí ele precisa fazer a cirurgia, e que o Grêmio tá bem servido com o guri. Até aquele momento o Renato dizia, não, o Arthur tem que jogar mais à frente, o Arthur não pode ser volante porque ele tem muita qualidade, e segurava ele no banco. Chegou a testar 3 volantes para acomodar Michael, Arthur e Michel no mesmo time, que não deu certo, né? Ele chegou a tentar fazer isso, né? E o Grêmio mudou um pouco no decorrer dos anos o perfil de jogadores que ele formava, porque até uns 5 anos atrás o Grêmio formava muito volante. É a fábrica de volante. Podemos citar aqui N exemplos. Adilson. O último dessa linhagem foi o Wallace. Wallace. A partir do Wallace, o Grêmio parece que foca, e isso já não é trabalho que acontece em 2015, isso já vem de anos atrás, começa a formar atacantes. Mas atacante de lado, não um centroavante. Exato, de lado. Isso. E nem dá para incluir o Luan, porque o Luan já estava aí, né, nesse processo. 2014 já era o ano da afirmação dele, né, no time do Grêmio, né? Mas o Grêmio tem uma reorientação. E eu lembro como se fosse hoje o Grêmio com... Eu não vou lembrar o nome do dirigente agora, mas que teve aqui, depois foi para o Tubarão, foi para Santa Catarina. Júnior Chávari, exatamente. Ele dizia assim, o Grêmio precisa valorizar as posições que têm mais valor de mercado. É bom formar volante? Excelente. E também a questão de essa predominância de atacantes de lado, né? Esses dias eu estava vendo uma entrevista do Serginho Chulapa e perguntaram para o Serginho, por que o futebol brasileiro é tão carente de centroavantes da base? Por que surge tão pouco centroavante da base? O último que estourou foi o Adriano Imperador, que a gente sabe sim que foi para a seleção. Grande centroavante, né? Aí o Serginho disse uma coisa que eu concordo com ele, que na base tem muitos jogadores da base que os pais chegam para ele e dizem assim, ó, meu filho, não precisa jogar de centroavante, joga pelo lado, porque daí tu não tem responsabilidade de fazer gol. Então joga
não precisa jogar lá perto do gol. Aí o que acontece? O guri é muito novo, é imaturo, e ele tiram da responsabilidade dele fazer o gol. Então por isso que acaba surgindo tão pouco centroavante, porque o pai, o empresário diz, não, tu não precisa fazer gol, vai, joga pelo lado ali que tu aparece mais. Dribla, dá assistência. Exatamente, e aí então estão abdicando de uma posição tão importante para o futebol por causa de uma má orientação na base. E realmente, eu concordo, e realmente estamos carentes de centroavante. E eu vejo que... E ele viu esse fenômeno andando pelos clubes aí, e até vários jogadores que estavam no programa concordaram. Estava o Fábio Luciano, Djalminha, o Zé Elias, e realmente eles concordaram que Mas isso não aí, tem mais centroavante eu no Brasil. volto naquele mesmo ponto que eu valorizei do Felipe Vizeu. O cara, para fazer gol, ele precisa de técnica, de força e de personalidade. Exatamente. É aquele cara que decide chutar gol. Exato. Ele tem a chance, ele decide fazer o gol, ele não quer dar o passe para o lado. E o nosso conceito de centroavante também, o conceito do brasileiro do centroavante, é aquele jogador que fica lá espetado dentro da área É o finalizador. para receber a bola. Isso aí. Só que hoje, o André, por exemplo, o Jael, para pegar um outro exemplo, o Jael, ele recua porque ele não consegue ficar só lá na área. Porque se ele ficar só lá na área, ele vai morrer de fome. Exato. A bola não chega hoje Não como chega chegava. porque raramente o time vai no fundo e faz aquele cruzamento clássico que existia, vai no fundo e cruza, porque ali tu precisa ter o centroavante matador. Como não vai no fundo, não tem jogada para o centroavante. O Leandro Damião, talvez, ele foi revelado depois do Adriano, talvez ele seja o último grande centroavante, foi goleador de Olimpíada e tal. Só que no Inter, o Damião até teve uma ótima passagem agora de novo no Inter. Só que na primeira passagem dele pelo Internacional, a partir do momento que o Kleber deixa de ser titular na lateral esquerda, o Damião parou de marcar gols. Claro, O Kleber era um exímio cruzador. Sim. claro, é isso aí. Tirou o Kleber da equação, o Damião caiu. Aí caiu de rendimento, foi pro Santos, foi pro Flamengo, voltou pro Internacional. Teve boas atuações no Inter, mas ainda assim ele não era... Ele era um jogador decisivo, mas ele não fazia tantos gols quanto na primeira passagem, né, Dani? O Damião vai fazer falta, né? Vai fazer muita falta. É uma perda grande para o Inter. Ele é aquele jogador que também erra aqueles gols fáceis, que a gente fica de cabelo em pé, mas faz gol importante também. E ele tem a atitude de concluir, né? Muito. Eu vou dizer, eu falei para amigos gremistas, eu disse que o Damião, se o Grêmio não tivesse contratado centroavante, seria uma opção, cairia como uma luva no time do Grêmio. Caiu. O Damião, porque é Antes aquele dele jogador que entra, faz gol. Então, tipo, se contratasse o Damião, eu acharia uma boa contratação. Antes dele Serviria pro voltar Grêmio. pro Inter, o Grêmio sondou o Damião e teve próximo de fechar com ele. Eu te digo, não seria uma má contratação. Seria uma grande contratação, porque é um jogador que entra, faz gol. Agora, nessa campanha do Inter, no Brasileirão, ele entrava e fazia gol. Tem personalidade, tá sempre perto da área. E aqui, Pimpo, se você quer entrar e também marcar gols em todos os jogos, especialmente os jogos em casa, né? Fora de casa não dá para pontuar. Aqui é a solução, ó. Tá chegando o Júlio Lemos com o Foreman. Grande Maurício. Grande Júlio. Boa noite, senhores. Grande 2019, para o pessoal começar bem 2019, tem que ter Foreman. Com certeza, estamos de volta, um feliz ano novo. Você ligado com a gente aqui no Cadeira Cativa, você que nos assiste também no Facebook, essa é uma boa dica, né? Pra quem ainda não conseguiu tirar férias, Maurício. Nem todo mundo é que nem o REC, né? Que tira 60 dias de férias, que viaja o mundo, que aproveita as coisas boas da vida. Você que ainda não tirou as suas merecidas férias e segue cansado, estressado, desanimado, tá na capa da gaita, meu amigo. Ou você que, como o Maurício, já até tirou umas boas férias, já teve um tempo agradável para descansar, já foi para uma boa praia, mas não foi o suficiente, né, Maurício? Nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente, né? Você já voltou à sua rotina, mas segue nesse alto nível de estresse. O cara volta das férias mais cansado do que saiu. É verdade. Você que realmente está que nem o Maurício, assim, estressado, desanimado, não pode, meu amigo, prejudicar a sua vida sexual. Aí mora o perigo. Estão falando aqui de centroavante, e centroavante que não balança as redes, o que acontece? Vai pro banco. Vai para o banco de reservas. Você, na sua vida, tem que marcar belos gols, tem que ser aquele artilheiro, aquele matador da vida real, tem que ficar na boa com a patroa. Só que as estatísticas nos mostram que mais da metade dos homens anda sofrendo com problemas de ereção.
ou é a impotência sexual, você que está falhando na hora H, não consegue concluir na hora do gol, ou você quer resolver o jogo muito rápido e está sofrendo com a ejaculação precoce, está frustrando a sua parceira. Meu amigo, chega de sofrimento. Formen, a vitamina do homem, é um produto incrível que funciona de verdade e tem transformado a vida de muitos homens dos 30 até os 90 anos. Não é remédio, não é um mero estimulante sexual, é uma vitamina completa, é 100% natural. Você vai tomar diariamente, o Formen vai revitalizar o seu organismo, vai ajudar no reequilíbrio hormonal para combater o cansaço, o estresse, o desânimo, a impotência sexual e a ejaculação precoce, para recuperar a sua autoestima e resgatar a sua qualidade de vida com alto desempenho sexual. Maurício, número aqui abaixo, 0800 646 0505. A ligação é gratuita, você liga agora, o seu número fica registrado e amanhã pela manhã uma consultora querida, competente, retorna a ligação, tira todas as suas dúvidas e quem está ligado no Cadeira Cativa vai adquirir o Formen com um super desconto exclusivo. Estamos em 2019, mas o preço é ainda de 2018 para quem está vendo Cadeira Cativa, promoção realmente imperdível, uma negociação extremamente facilitada e a entrega é rápida e discreta em todo o Rio Grande do Sul. 0800 646 0505. Formen, a vitamina do homem. Esse kit que tá aí na tela, pareceram 5 frascos, mas tem 6 frascos aqui. Isso aí o cara já garante o primeiro semestre. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Você compra o kit completo, né? É um tratamento que você toma diariamente, é uma vitamina mesmo, vale muito a pena. Nova versão, novo modelo, mas mantendo a essência de qualidade que faz toda a diferença. 0800 646 0505. Então você liga, você que está em casa, 0800 646 0505 e garante, é ano novo, mas o preço é velho. O Dani Dubin tá tranquilo, o Pimpo Contura está escondendo agora, mas estava anotando o telefone. Vamos fazer o seguinte, Pimpo, eu chamo o intervalo, tu pode ligar tranquilo, deixa o número registrado, Que maravilha. 0800 646 0505, pode ligar à vontade, amanhã pela manhã o pessoal vai te retornar. Já voltamos. Sete e 39 de volta com Cadeira Cativa, recebendo José Vicente Contursi. Na arroba do Instagram ainda é Pimpo Contursi, mas ele quer evitar o Pimpo. Mas José Vicente Contursi, conselheiro do Grêmio. Dani Dubin, conselheiro do Internacional. Léo Guetens, jornalista, especialista no futebol sul-americano. Eu passei os destaques do Inter, agora eu vou passar os do Grêmio, Pimpo. Vamos lá. A equipe que começará o Gauchão vai ser preparada, definida no treinamento a partir de amanhã. Semana passada, no coletivo que foi realizado, o Renato botou uma equipe e o que me chamou a atenção no time que ele trabalhou semana passada, não ele especificamente, porque ainda estava na recuperação da cirurgia cardíaca, mas em especial o Alexandre Mendes, é que o Tony Anderson é o centroavante nesse time B, joga o Caio na vaga do Ramiro, tem o Jean-Pierre nessa equipe, é uma equipe bem jovem, mas me chamou a atenção especialmente isso, ter o Tony Anderson como centroavante e o André no terceiro time. Isso é um recado de que o André não fica? É uma desvalorização do patrimônio porque o André tem um preço de repasse no mercado? O que te parece isso? Acho que me parece um recado do Renato pro André, né? Pois é, mas... Pra dizer assim, ó, André, tu vai estar meio escanteado e tu vai ter que puxar a fila aí e comer grama. Mas a informação nas férias era de que o André estava treinando nas férias, inclusive. Pois é, porque ele ficou devendo ano passado. Ele era um atleta que, quando chegou estreando fazendo gol, né? Contra o Cruzeiro, lá no Mineirão. E todo mundo achava que ele ia encaixar no time do Grêmio. E, infelizmente, ele se mostrou um jogador lento, um jogador que não busca jogada, que não abre jogo pro time. Apesar de ser um jogador inteligente, mas parecia que faltava força nele, parecia que faltava movimentação. Então acredito que o Renato... E o Grêmio fez um alto investimento nesse jogador. O Grêmio gastou 10 milhões de reais no André. E o Grêmio não pode se desvalorizar do patrimônio dessa quantia, né? Então acredito que o Renato vai trabalhar com o André dessa maneira. Vai colocar o André no banco para esquentar um banquinho ali, para
para ver Que idade tem o André, hein? Acho que o André, não sei se tem 30 anos, Maurício. Não, acho que não tem, né? Tem não 29 tem. por aí, né? 28? Não? Vamos ver aqui. André tem 28 anos, ele é novembro. É, 28 anos, ele é 27 de setembro de 90. Estaria no auge da carreira, né? Mas infelizmente ele não encaixou com no time do Grêmio, 28 anos, tu já não faz um negócio grande com os clubes de primeira linha da Europa. Consegue tu já mandar tem ele para Arábia? Arábia, o mercado como a Arábia China, acho que poderia esses encaixar. negócios. Mas é Só que tem que combinar com os árabes. tem que não é combinar com os árabes. russos, mas... Exatamente. Então eu acho que essa estratégia do Renato acho que vai ser mais pro André se dar conta de que ele ficou devendo ano passado, que ele precisa buscar espaço e se esforçar mais, né? Então acho que... Porque agora aí a concorrência tá grande, né? E o Grêmio tá formando um grupo aí forte, né? O Grêmio tem o André, tem o Jael e tem o Felipe Viseu, né? 3 centroavantes. Então, Precisava de tudo isso? olha, acho que pro ano que o Grêmio vai ter de 4 competições, acredito que precisa, Maurício. O Grêmio tem o Gauchão, o Grêmio tem a Libertadores, o Grêmio tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Recopa Gaúcha também. E a Recopa Gaúcha. A Recopa Gaúcha é pra matar. A gloriosa Avenida. Recopa Gaúcha. Contra o Avenida. Contra a Avenida. Um jogo só, né? Acho que no próprio Gauchão, né? Exato. Deve ser a partida. Campo neutro. Campo neutro. Estão decidindo esse do Santiago Bernabéu ou alguma coisa assim. É. Agora, Talvez lá em Yokohama. Yokohama. falando em Recopa Gaúcha, estamos às portas do Gauchão. Tchê, eu não consigo entender por que a gente continua insistindo com os regionais. Eu vi agora uma notícia que teve 700 e poucos pagantes num jogo no Rio de Janeiro. Cara, o É que Gauchão... no Rio de Janeiro o estadual começa no ano anterior. Sim. O Carioca 2019 começa em 2018 com uma fase Lá preliminar. ainda é pior, eu acho, mas assim, o Gauchão para mim só faz sentido, só faria sentido se Grêmio e Inter sentassem numa mesa, fizessem um acordo de jogar com o time sub-23, sub-21, alguma coisa assim, e assinassem um documento que não iriam mudar isso, para a gente ver jogador novo, jogador que não tem oportunidade, aí faria algum sentido. A Cíntia, não faz sentido mais. Mas não tem como jogar com o Sub-23 e tomar 15 milhões da Globo. Aí é que das tá. duas uma. Ou Aí- revela ou ganha dinheiro. Aí é que tá, Maurício. E, na minha opinião, o Gauchão tem prazo de validade já marcado. Prazo 2020. de expiração, 2020. Porque ao final do contrato que tem atualmente com a Globo, não existe nenhuma negociação, sinalização de renovação. E não tendo esse pior valor... do que isso, Léo. O contrato do Gauchão é até 2021 ou 2022. Mas tem uma cláusula que permite a Globo em 2020 rever o contrato. Não tendo esse dinheiro, vai acontecer isso. Grêmio e Inter estão fora. Eu não tenho dúvida que o Grêmio e Inter só estão jogando esse campeonato com a equipe titular por força de contrato. Não, mas o Por força contrato de não diz dinheiro. que tu precisa... É um grande dilema, que tu né? Mas é que tu precisa- tem que fazer jus ao investimento, que é um valor que é mais do que o Banrisul, por exemplo, paga exato. para as equipes. O Banrisul, Pelo ano inteiro. não. O Gauchão já fez sentido, hoje não faz mais sentido. O calendário precisa ter alguma outra atração ou aumentar o tempo do brasileiro. Nós temos um A CBF exemplo já aqui jogou perto. essa bronca para os clubes. A CBF, quando divulgou o calendário deste ano do futebol brasileiro, que já existia esse debate, vamos reduzir os estaduais, a CBF divulgou uma nota junto com o calendário dizendo que os estaduais têm a quantidade de datas que estava prevista desde o ano anterior por conta do critério técnico de classificação e pelo contrato existente dos clubes com a emissora de TV. Então, se acertem vocês, reduzam o contrato que a gente reduz o calendário. Tem um exemplo de sucesso que está acontecendo exatamente nesse momento. Começou ontem, continua hoje, só clássicos, que são os torneios de verão da Argentina. Tem um patrocínio eu gosto muito disso. tem um patrocínio de uma cerveja lá que é muito forte. Todos os dias tem um clássico. Ontem foi Rosário e Belgrano, Mar del hoje Plata, tem né? Racing e Gimnasia, Mar del Plata. Alguns vão para o interior, mas a maioria é no litoral. Porque o calendário lá é diferente, né? O calendário argentino ele é igual ao calendário europeu. Então, quando tem essa parada de final de ano, como tem na Europa, eles aproveitam para fazer os torneios de verão. Mas a maioria dos times lá está há mais de um mês sem jogar.
Parou no dia 10, 12 de dezembro. O próprio torneio esse da Flórida, que o Inter já foi 2 vezes, como chama? Florida Cup. Florida Cup. O Flamengo Pô, ganhou agora. eu acho muito interessante isso, sabe? Tu dá visibilidade pro teu clube. Grandes clássicos, né? Exatamente. E aí tem toda uma ronha, não, mas a gente tem que ficar fazendo pré-temporada porque tem o gauchão, não sei o quê. Pô, não Mas faz é mais pelo sentido. gauchão, porque assim, ano passado, e aí entra um pouco de falta de memória e um pouco de má vontade com o gauchão. Ano passado, quando o Grêmio estava se desfazendo fisicamente no segundo semestre, diziam, não, a culpa é do time de transição que começou mal o gauchão. Negativo. O Grêmio deu 1 mês de férias para os seus jogadores e fez a pré-temporada que quis, colocou os jogadores para atuar na 5ª rodada apenas porque tinha a Recopa em fevereiro. E aí eles botam a culpa no E gauchão. ano passado o Grêmio no início do gauchão ele penou, né? Porque o time de transição não deu conta do recado, né? É que aí, Pimpo, o Atlético Paranaense, eu citei isso também já aqui no Cadeira Cativa, o Atlético fez essa loucura de botar o Sub-23 no Foi estadual. campeão. E foi campeão. Mas ele demorou a ser campeão. Ele colocou o Sub-23 no estadual a primeira vez em 2013. Ganhou a primeira vez em 2018. Então demorou 5 anos para ganhar com o Já time de com o transição. Thiago Nunes no Já com o comando. Thiago Nunes no comando. Que é Primeiro o- ano era o que Arthur assumiu o time. Bernardes, o técnico do Sub-23. Que é um grande treinador, Que é um diga-se grande de treinador. passagem. Aí no segundo ano botaram o Dejan Petkovic como técnico do Sub-23. Aí acabou com o projeto. Mas enfim, o Petkovic é uma grande figura, mas como técnico é um bom comentarista. A questão é, daqui a uns 3 anos no máximo, o gauchão, na minha opinião, deixa de existir ou vai ser muito esvaziado. Sem dinheiro de televisão não vai se Não, sustentar. aí não tem como, né? Só que acaba. assim, o Atlético colocou o Sub-23 em 2013, não foi por conceito, foi por brigar com a RPC, que é a afiliada da Globo lá no Paraná. A RPC e a Globo, porque quem paga é a matriz no Rio de Janeiro, a Globo queria pagar R$1.200.000 para o Atlético Paranaense pela estadual, enquanto já pagava para Grêmio e Inter cerca de 8 milhões. Para os clubes do interior aqui pagavam 1 milhãozinho, queria pagar 1.200 para o Atlético. Boa. Hoje eles seguem pagando 1.200.000 para o Curitiba e para o Paraná. Então o Curitiba eu não sei se voltou atrás, porque o Curitiba ano passado estava na briga com o Atlético e acabou que não deu certo. Mas lá eles pagam para os clubes grandes o que aqui a Globo paga para os do interior. Por isso surgiu a briga. E por que no primeiro ano deu certo? O Atlético chegou na final em 2013. Só que era turno e retorno com 10 clubes, então tinha 9 jogos na primeira fase, semifinal e final, 9 jogos na segunda fase, semifinal e final. No primeiro turno em 2013, o Atlético, salvo engano, perdeu 6 jogos, empatou 2 e ganhou 1. Aí no segundo turno passou o carro, porque aí a estrutura pesa. Mas deu tempo para os jovens para apanharem, para sofrer, para aprender como é jogar no interior e depois ter resultado. Aqui na nossa fórmula não tem como. Pois é. Aqui é uma fase com 11 jogos. Se tu perder 4, que nem aconteceu com o Grêmio até a penúltima rodada no passado tinha chance de rebaixamento. Porque tu está falando do Atlético, tu já trabalhou lá, tu conhece bem. Eu acho interessante o Atlético, é um clube diferente, né? É um clube que tem dono quase, né? E isso é bom e ruim. E ruim, é. Bom e ruim, mas ele faz coisas que a gente aqui fica olhando assim, porra, mas a gente não faria esse negócio aqui. É um pouco Que o Atlético- ousado demais, É sabe? que o Atlético tem uma licença poética para fazer isso. Acho interessante. Porque assim, o Atlético surge no cenário nacional com o Marcelo Petralha. Ele ganha tamanho de um clube médio brasileiro com o Petralha. E o Petralha passou desde aquele título brasileiro, da final da Libertadores, daquele quase título brasileiro, logo depois que o Grêmio acabou tirando no ano em que foi rebaixado. O Atlético o Petralha ganhou um crédito com a torcida. E a torcida do Atlético é anos-luz menor do que a de Grêmio e Inter. O Atlético Paranaense sai da região metropolitana de Curitiba, não tem torcida. Qualquer um do Paraná é assim. Vai para a região de Londrina, Maringá, quem manda lá são os paulistas. Sim. É a 5ª maior torcida no Paraná, né? É. Porque é Corinthians a primeira, Grêmio e Inter, depois parece que vem Flamengo e lá atrás vem Mas tu vê, Eu não Atlético. sei se não é a sexta, porque o Palmeiras cresceu bastante. Nos últimos lá em anos Londrina. eles fizeram um estádio, eles nunca estão para cair, eles estão sempre ali Eles no fizeram o meio. estádio ou reformaram 3 vezes desde 95, porque eles estavam jogando no Pinheirão, eles recuperam a Baixada, depois eles transformam a Baixada na primeira arena do Brasil,
E depois eles... Meia arena. Primeira meia arena do Brasil. Era Tem um meia CT, arena. tem um CT. Tem um muito CT de bom, primeiro né? mundo, dizem. E eu ouvi falar que isso mesmo. eles têm um tipo. O CT deles é tão desenvolvido assim, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eles têm um campo lá do CT que é o gramado igual da arena, que é misto de sintético com natural. Sim. Né? Aí eles têm 11 campos. Tem 11 campos, cada um é de um tipo de grama representando um estádio do Brasil. Não Mais ou menos não isso, chega né? a ser isso, mas é que assim, no Brasil nós temos 3 ou 4 tipos de grama. Exatamente, então eles têm 3 ou 4 Exato. campos Vou com pegar esse tipo. uma área Exatamente. que eu gosto muito, marketing. De repente tu vê o Atlético, entra com um uniforme completamente diferente. Vai fazer isso aqui. Vai fazer mudar no o Inter, símbolo, no né? Grêmio. O Atlético mudou. Nossa, dá uma É a licença revolução no poética conselho. essa. Troca o nome. É a licença poética, tu tem razão. E o Atlético... Que aliás ficou Paranaense, muito bonito, tanto, na minha opinião, tanto o novo uniforme quanto o símbolo. Eu também gostei. Eu achei uma inovação muito interessante. Eu li um artigo, e aí é interessante quando a gente sai um pouco também do futebol e entra nessa área de marketing. Eu estava lendo um artigo, eu vou buscar quem escreveu aqui, era um desses artigos no LinkedIn sobre o Atlético. O Atlético ele faz muito mais do que os outros clubes, mas ele ainda pode ser considerado um marketing amador. Porque ele ainda comete erros infantis, ele ainda tem alguns efeitos, e mesmo assim ele é muito melhor do que Grêmio e Inter, por exemplo. Sim. Na questão inovação. O Atlético, o título desse texto, e quem está nas redes sociais pode buscar, é o Atlético abriu mão do seu escudo para consolidar uma marca. E aí tem a história da marca, tem o Furacão, o CAP, que eles passam a dar destaque. Mas ainda assim o Atlético Paranaense, quem é daqui não acompanhou tanto. O Atlético Paranaense, uma das mudanças foi mudar o seu nome para Atlético com TH, para diferenciar dos demais Atléticos, e com isso também tem um outro fator. O Atlético passou a ser o primeiro sempre nas colunas em ordem alfabética. Ele entra antes dos demais Atléticos. Sim. Antes ele entrava depois. O Paranaense entrava depois do Mineiro. Agora com TH ele entra antes. E além dessa ideia de mudança, o Atlético, por exemplo, registrou o seu domínio agora, é atlético.com.br. Só que eles não tinham registrado o Atlético com TH paranaense.com. Um torcedor coxa branca, que é o torcedor do Curitiba, registrou, redirecionava para o site do Curitiba, se a pessoa digitasse isso. Então, assim, coisas que do marketing ainda são incipientes, ainda são questões relativamente pequenas, apesar de importantes, e que ainda esse clube, que é um exemplo para o Brasil... E o Atlético Paranaense tem um problema grande com o estádio, né? Porque é um estádio privado que foi preparado para a Copa do Mundo com dinheiro público, né? Então, o Atlético... Eles dizem que não devem nada. Eles dizem que não devem nada, mas tem uma discussão de que até tentaram penhorar o estádio, né? É que o problema... Tem um problema grande ali. O problema do estádio, eu estava lá nessa época, então eu posso falar exatamente o que aconteceu. 2013. A negociação começa antes, mas isso foi 13 e 14. Copa de 2014. Foi para a Copa. Isso. O Atlético faz a construção do seu estádio com um acordo que eles chamam de acordo tripartite. O que é o acordo tripartite para você que está em casa? É um acordo da prefeitura, do Atlético e do governo do estado. São 3 partes. Ele é um acordo tripartite porque cada parte pagaria 33% da obra. Governo do estado 33%, governo municipal 33% e o Atlético 33%. Só que esse acordo foi assinado em 2011 ou 2012 pelo, se não me engano, era o Beto Richa e o governador do Paraná. O prefeito eu não lembro quem era, acho que já era o Gustavo Fruit. Ou não era o Gustavo Fruit, era um outro prefeito de Curitiba. Só que tem um problema nesse acordo. Ele foi feito com base em um orçamento de 167 milhões para reformar o estádio. A reforma custou 330. A discussão judicial é: o acordo tripartite vale para toda a obra, e aí o Atlético tem que pagar 110 milhões, o governo municipal 110 milhões e o estadual 110 milhões, ou o acordo tripartite é no 167 e o resto é do clube? Sim. É uma discussão. Tanto que, por exemplo, não sei se vocês repararam, vocês citaram o centro de treinamento do Atlético. Não é mais CT do Caju. É um centro administrativo e de treinamentos. Por quê? No contrato desse acordo tripartite, o governo do estado e a prefeitura de Curitiba têm direito a uma área de não sei quantos mil metros quadrados na sede administrativa do Atlético.
qual que era a ideia? Quando foi feita a reforma do estádio, construíram um prédio ao lado, numa zona nobre de Curitiba. A ideia dos governantes, bom, o Atlético vai deixar sua estrutura administrativa aqui, nós vamos ter o primeiro andar para a Secretaria de Turismo, vamos ter o segundo andar para a Secretaria de Esportes, está tudo certo. O Atlético levou a sua infraestrutura administrativa para o CT do Caju e disse para o governo, vocês não querem pagar o acordo tripartite? Então vamos fazer o seguinte, nossa sede administrativa é aqui. Vocês querem área aqui no meio do nada, é uma área afastada, é na margem da BR, para vocês terem uma ideia. E a proximidade do governo do estado é tão grande com o Atlético que, por exemplo, eles têm um convênio que, por exemplo, se tu tens um mandado de prisão contra ti, se tu entrares no estádio, a biometria te identifica e passa para a polícia. Oh. E te pegam no estádio. Uma cerca virtual. Uma cerca virtual. O Atlético perdeu Fizeram muito um sócio. convênio. Perdeu muito sócio pela biometria. O Atlético aqui, Grêmio e Inter reclamam que as suas organizadas têm biometria. O Atlético decidiu colocar a biometria em todo o estádio. Então o Dani Dubin, que tem 5 carteiras de sócio do Atlético, antes ele tinha 5 carteiras, um dia ele levava o Pipo Contursi, outro dia ele levava o Léo Guetens, outro dia ele levava o Chuchuzinho, nosso cinegrafista, e estava tudo certo. Agora não, agora tem digital. Como é que ele vai levar outra pessoa? Pois é. Não tem como. Aí o Atlético perdeu muito sócio. Sim, mas daí por que o cara tem 5 carteiras? É Se ele é um só. Não, é que lá ele podia ter várias carteiras, assim como empresas podiam ter vários planos de sócio. E aí também tem um fundo eleitoral. O Dani Dubin, sócio que tinha 5 cadeiras, na hora da eleição ele tinha 5 votos. 5 anos. Tu pagava por 5? Sim, mas aqui tu pode ter 5 carteiras, tu pode levar quem tu quiser, mas tu tem um voto só. Tu vota um voto só. É por CPF. Por titular, né? Por CPF. Algumas questões Agora, diferentes. trazendo um pouquinho para o campo, o Atlético Paranaense é um dos times a se olhar na Libertadores. Também acho. Ele perdeu o grande jogador de ataque dele, que é o Pablo, mas ele repôs a altura, pelo menos em termos de marca, em termos de marketing, com o Marco Ruben, que é um sonho antigo da dupla que nunca se concretizou e Como agora é que ele chama esse levou. atacante que era deles, saiu, veio pro Inter e agora tá lá? Marcelo Cirino. Marcelo Cirino, que aqui só aqui joga não lá, jogou certo? nada, lá tá voando de novo. É. Tá jogando muito de novo lá. No Flamengo ele também não foi bem. E o Thiago Nunes é um baita técnico. Hein? Um grande técnico, Eu Marquinhos acho que- Gabriel, pelo que se sabe, está em Tá encaminhado com o negociações Atlético. avançadas com ele, que o Grêmio queria, né? Tem o Nicão, tem um zagueiro muito bom também, que veio da base deles. O Léo Pereira Léo Pereira, exatamente. surgiu em 2014 no estadual. Eles têm base lá, Maurício, tu Tem. que conhece lá. Muito forte. É. Tem O o Atlético- lateral, aquele da base deles, o O Renan Lodge. Renan Lodge. Sim. E O eles... Atlético Paranaense, Dani, eu viajei com o Atlético, com o Sub-15 do Atlético, para uma excursão na Europa, disputando 2 torneios na Europa. Um deles tinha como adversários... A semifinal desse torneio foi Barcelona e Real Madrid. Boa. E o Atlético, na decisão de 5º lugar, jogou contra o Manchester United. Esse era o nível do torneio. Aí tinha mais o Chivas, tinha alguns clubes da Holanda, porque era um torneio na Holanda, e eram 2 torneios na Holanda. Um deles tinha o Anderlecht, tinha vários clubes conhecidos. O Sub-15. O Atlético disputa um torneio Sub-23, que é chancelado pela FIFA, realizado na Suíça. Enfim, ele faz excursões desde os 15 anos para os garotos. Não tem nenhum medo que nós temos aqui na dupla. Não posso mostrar o Pimpo Contursi, que é uma joia rara com 15 anos, porque ele vai para a Europa e vão Mas tomar ele. o Grêmio fez isso uns anos atrás. O Grêmio está começando a fazer isso. O Grêmio aos poucos. saiu para excursionar, meio que largou aqui os Com a base, campeonatos. Aqui, Fez um... Isso, eu Em acho muito Portugal, eu interessante isso. Isso é uma cultura que está mudando aos poucos. Né? É interessante. É interessante fazer esse intercâmbio. Não, e o Atlético, né, nessa época que eu fiz a viagem com eles, 2014, o Atlético tinha o patrocínio dessas excursões para a Europa da Lencom Américas, que é a empresa que fez toda a infraestrutura de Wi-Fi e de telefone dentro da Arena da Baixada. Ela é a Huawei, por exemplo, que é uma das grandes empresas globais de infraestrutura de comunicações. Ela colocou, então, se você está em casa, for para a Arena da Baixada assistir o jogo do Grêmio, o jogo do Inter, você vai ter uma rede Wi-Fi que você pode usar. Se você estiver na área de vestiários, o Dani Dubin, que é dirigente,
tá lá na área de vestiário, ele vai poder usar o telefone dele normalmente na área de vestiários, porque tem sinal. Aqui na arena, por exemplo, sinal é uma Não vergonha. funciona. E aí, eu fico imaginando, se aqui na arena é difícil, imagine nos demais estádios da Libertadores. Sim. E a Conmebol, no seu regulamento de segurança, prevê que Parece que vai exigir, né? 2022 Vai ter que será ser obrigatório ter Wi-Fi nos estádios. É, pra jogar Menos pro Libertadores. River Plate. Não, River Mas tem uma curiosidade Tem na uma questão do exceção Wi-Fi, na regra, Maurício. né? Tem um time da Europa, não sei qual, na Alemanha, que colocou o Wi-Fi no estádio. E aí o que aconteceu? Eles perceberam que a torcida deu uma arrefecida. Tava muito no telefone. O que eles fizeram? Diminuíram a velocidade do Wi-Fi. Para a torcida parar de usar o celular durante o jogo e voltar a torcer. Tu vê? Que coisa interessante, né? Loucura, né? Diminuíram a velocidade do Wi-Fi porque a torcida ficava no telefone. Fazendo muito vídeo, não alentava o time. Sim. Vamos reduzir a velocidade do Wi-Fi para... Mas a É por Arena, isso que não torcer. funciona o telefone na arena? Pode ser, pode ser. mas a Arena da Baixada é um grande estádio, agora, fora brincadeira, né? Ele já foi uma meia arena, já foi a maior meia arena do Brasil, hoje em dia é uma arena multiuso. Ela tem espaço para eventos, tem um bulevar para a realização de feiras. É sensacional, está muito bem localizada. Vai ter o UFC de novo lá agora. Teve jogo Já de teve vôlei, vôlei. né? Vôlei, Então essa é a única arena multiuso, de verdade. Exatamente. E eles estão Eles só não fazem shows lá, porque aí é o lado ruim de ter dono. É. Porque aí o Petralha quer mandar não, esse filtro não pode passar por aqui, isso aqui não passa por aqui, e cobra muito caro. Que é a vantagem do Palmeiras, né? O Palmeiras é a arena que está sendo mais utilizada para shows no Brasil, né? Porque aí faz um Caso a aluguel relativamente localização barato. e o aluguel É porque vale a pena. a operação não é do Palmeiras. Não é do Palmeiras, exatamente. É da operadora. É da né? operadora, Da operadora. E falando de marketing também, para ver esse nível, essa licença poética do Atlético Paranaense, o fato mais comemorado do Atlético Paranaense esse ano não foi a boa classificação, não foi o título da Sul-Americana, foi o fato de que vai ter confrontos contra Boca e River no mesmo semestre. Na Recopa e na Libertadores. Mas para eles isso é o fato mais importante Esse do tipo ano. de coisa faz com que um clube como o Atlético angaria simpatias, sabe? Eu estava vendo a decisão e torcendo para eles. Estava torcendo para eles. Sem nenhum motivo, assim, mas todo esse contexto, assim, como agora, por exemplo, eu estou apaixonado pelo Sunderland da Inglaterra, Sunderland. que eu estou vendo no Netflix, o documentário. Que é bem interessante, espetacular, tchê. Espetacular, porque tu não vê só o time, aquele que está em cima e que ganha tudo, são os caras que estão ali. Tem um documentário que eu vou te sugerir também para assistir, que é o documentário sobre a seleção francesa, que tem no Netflix também. Que conta toda a história de como é que foi formado o time campeão do mundo. Legal. E conta também a questão da relação do time francês com a sociedade francesa. Interessante. A questão do preconceito racial, dos jogadores que são de origem africana. africanos. É muito legal o documentário. Bacana. E aí conta como culminou com a formação e a questão que eles perderam aquela Eurocopa para Portugal, Sim. no Stade de France. Bem legal. Boa dica. Acho que, se não me engano, eu não me lembro o nome do mas eu vejo aqui depois eu te digo. Bem também. Aí eu faço uma pergunta para vocês para a gente responder depois do intervalo comercial. O Dani comentou que está se apaixonando pelo Sunderland. Pelo que ele viu no Netflix, pode ser porque assiste todo domingo em casa, ali no pacote de TV por assinatura dele, o Sunderland. Hoje é mais barato, e talvez por isso que a gente vê mais camisas de clubes do exterior nos jovens do que da dupla Grenal, é mais barato para quem não tem condições de ir a jogos de futebol, deixar o filho assistindo Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Manchester United e por aí vai. Porque para assistir todos esses não precisa de pay-per-view, de Premiere. E eu vou além do que tu está dizendo. O pacote básico tem o Fox Sports, tem a ESPN, tem o Sport TV que passa tudo isso. Passa o PSG do Neymar, passa a Juventus, Mas o essa é Cristiano uma Ronaldo. discussão que tu precisa de uma semana. E eu vou dizer uma coisa, Dani, que tu que é da área de marketing e na linha do que tu está dizendo, Maurício. Além dessa questão da televisão, tem outra questão que é o afastamento dos clubes, do Grêmio e do Inter, dos torcedores, das crianças. Eu, quando era criança, eu assisti o treino do Grêmio na grade do suplementar. Hoje em dia,
tu não pode mais ver treino do teu time. Hoje o Inter tem implantadas ali árvores novas para crescer e tapar a visão. O torcedor não tem mais acesso a treinamento. Eu me criei no pátio do Olímpico assistindo o treino do Grêmio. E hoje em dia as crianças não podem mais ver seus ídolos de perto. Aí elas vão pra televisão ver o Cristiano Ronaldo, ver o Messi. E isso é uma coisa ruim, tinha que criar uma maneira de pelo menos fazer um treino aberto por semana para aproximar essas novas gerações para idolatrarem os seus ídolos e criar esse torcedor, o gremismo, o coloradismo pro futuro, pensando nesse futuro. Eu vou deixar para vocês a pergunta para vocês responderem depois do intervalo. A médio e longo prazo, é melhor ganhar mais dinheiro com o pay-per-view ou barganhar para ter mais jogos na TV fechada, no Sport TV em especial, ou na Esporte Interativo, TNT agora, Turner, enfim? O que é melhor para o clube? Ele ganha mais dinheiro agora, mas outro, a marca dele fica mais próxima desse torcedor menos favorecido financeiramente, que não tem como ir a todos os jogos do mês, enfim. O que é melhor para o clube? Depois do intervalo a gente debate, já voltamos. Cachorro Quente do R, o original em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias ou filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Tá aqui a caixinha vermelha, também a caixinha azul, e você escolhe lá na pedida, mas o certo é que o conteúdo é o melhor cachorro quente que você vai comer ali, em frente ao Colégio Rosário, na Praça São Sebastião, esquina com a Independência. CIA, distribuidora de material hidráulico, tem toda a linha de equipamentos contra incêndio. Extintores, válvulas, adaptadores, mangueiras e sprinklers. Passe na CIA e garanta a segurança do seu empreendimento. Mas não esqueça que é CIA com S. O telefone está aí na tela, é o 3375-3800. Você que está em casa, está com a película do seu carro cheia de bolhas, vencida e roxa, a Insufilme faz a remoção. Preço campeão e a garantia de 5 anos é certificado. Dizendo que assistiu Cadeira Cativa, tem um desconto especial de 20% na linha automotiva e pague em 3 vezes no cartão de crédito. Ligue no 3021 2323 e agende a instalação. Ou pelo WhatsApp 996833199. Fale com a Natália. A Insufilme não tem filial, somente na Rua Hoffman 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225-2378. Clínica Erectus, disfunção erétil, tem nome e tem tratamento. Ligue e marque a sua consulta. 3333-6187. Clínica Erectus, melhore a sua qualidade de vida. 3333-6187. FAC Materiais de Construção, a sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133. Ou acesse agora e confira ofertas em fachi.com.br. Eu falei antes que aqui na dupla Grenal as organizadas precisam de digital. No caso do Grêmio, não é só organizada, é qualquer um que acesse o setor das organizadas, ou seja, o setor norte da arena. O Adorno está dizendo aqui, avisa o Pimpo que lá na arena uma criança de 3 ou 4 anos também tem que fazer biometria para entrar na arquibancada norte. Isso afasta os novos torcedores. Não sei se chega a afastar, mas cria uma dificuldade para levar uma criança, né, Pimpo? É verdade, é complicado. Mas nessa provocação que tu fez, Maurício, eu ainda acho assim que enquanto tiver o elemento paixão, a gurizada vai continuar dando, obviamente, preferência para os nossos times do que os times de fora. Mesmo que o contato deles hoje, o contato de um jovem da periferia com o Grêmio e com o Internacional é quase o mesmo que ele tem com o Juventus e Real Madrid. Exatamente. Está afastado. A distância física não é a mesma, mas a distância... ele não consegue chegar... O Pimpo, eu tenho certeza, tinha autógrafo de todos os jogadores da época dele. Não, isso é um defeito, claro que sim. Eu já trabalhei no marketing, já fui vice-presidente de marketing, eu sei qual é a dificuldade de pegar um jogador
que tem contrato contigo. Que recebe direito e de fazer imagem. uma ação, recebe direito e fazer uma ação com o associado é assim. Só que o que a gente está falando? Isso é cultura. A gente precisa começar a mudar essa cultura. A gente vê cada ação sensacional feita pelos clubes europeus, que aqui a gente fica pensando assim, seria impossível fazer isso. Com um jogador meia boca aqui, seria impossível fazer, porque tu não consegue. Eu me lembro, Dani. Eu trabalhava na rádio do clube, só desculpa, eu trabalhava na rádio do Atlético Paranaense. Nós conseguimos levar em 2 jogos o Paulo Baier para comentar o Sub-23. Depois a gente não conseguia nada. Podia ser qualquer Nenhum jogo. dos galácticos do Atlético Paranaense Não conseguiu conseguia levar, sei lá, tinha o Luiz Alberto. O Manuel dava balão em entrevista até na ESPN. Os caras iam de São Paulo para Curitiba para pegar entrevista com o Manuel e ele fugia. É assim, jogador de futebol brasileiro hoje é assim. E eles recebem direito de imagem do clube, né? Sim, e os recebem clubes bem, né? não exploram isso, né? O Rio Grande do Sul tem uma realidade um pouquinho diferente. Eu vejo assim, já morei fora, que é a questão do bairrismo. Se conversa muito, se fecha muito em um universo nosso aqui. Temos rádio especializada na dupla, no colégio se comenta, tem muita flauta. A instituição da flauta mantém viva essa tradição. Eu vejo que ainda existe muita cobertura especializada. E Grêmio e Inter, queira ou não, apesar de um estar mais alto que o outro, eventualmente um ciclo de vitórias ou não, eles mantêm ainda ciclos vencedores. Claro. Então, esses anos vencedores do Grêmio, com certeza, formou novos torcedores, assim como o do Inter, alguns anos atrás. Então, esse bairrismo nosso aqui, a instituição da flauta, por mais que às vezes pareça ser uma coisa exagerada, ela ainda mantém uma chama muito acesa. Eu acho que isso ainda dura bastante tempo ainda e é uma realidade um pouco diferente do que em outros lugares. Mas a gente está muito atrasado em algumas coisas. Há uns meses atrás, o Gigantinho lotou com a gurizada essa que fica jogando games online, etc, etc. O brasileiro de futebol virtual, né? Mas Grêmio e Inter não trabalham isso. E isso é um segmento para se aproximar do jovem. Espetacular. O Flamengo tem ou tinha, pelo menos, o patrocínio de uma equipe de LOL, que é um jogo virtual. É interessante. O Flamengo Acho patrocinava a equipe. Tem ainda. Patrocina ainda. O absurdo é maior. Os clubes brasileiros não estão licenciados para terem suas marcas e jogadores nos jogos de futebol eletrônico. Nos jogos, os clubes até estão, os jogadores não. Se tu for jogar o FIFA 2019, por exemplo, tem a camisa do Grêmio, patrocínio do Lagueto, patrocínio do Banrisul, a do Inter, a mesma coisa, mas o nome do jogador tá errado. Pois é. A marca do clube pode. E aí o nosso jogador, quando ele vai para a seleção, o nome dele tá certo. Mas no clube tem que estar errado. Aí tu conversa com uma geração que eles conhecem o terceiro reserva do Sunderland. Sim. Porque tem lá no PlayStation dele, ele sabe jogar, ele escala, ele tira, ele sabe se é um bom jogador, ele tem lá a escala de valor. Ele não conhece do Grêmio e do Inter. Hoje, para você ter uma ideia, o FIFA, que é um jogo que eu citei como exemplo, ele atualiza toda semana o desempenho do jogador na partida virtual de acordo com o que o jogador está fazendo na vida real. Sim. Então, se o jogador está numa fase positiva na vida real, ele cresce no jogo virtual e vice-versa. Ele está mal, ele também cai. Mas, para vocês que estão muito bem de vida, se vocês querem dar um upgrade no verão de vocês, conheçam a praia da Lagoa Cortada. Vejam mais. Lá, daqui a pouquinho então a gente vai ver a praia. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você.
Entre o mar e a lagoa é onde você vai estar. Praia da Lagoa Cortada, apareceram os números aí na tela, estão aparecendo de novo. O WhatsApp para você falar com o João Laírio, o fixo para ligar também no horário comercial. Você tem todas as condições de, com suaves prestações, fazer um belo upgrade no seu passeio de verão, nas suas férias de verão e tudo mais. Depois do intervalo comercial tem uma provocação do Beto de Novo Hamburgo pro Dani Dubin, que estava desdenhando da Recopa Gaúcha. Já voltamos. Não importa o tamanho da sua carga, na Ford Conrad Caminhões você encontra o cargo ideal para o seu negócio. São diversos modelos, tem tecnologia de ponta, desempenho e economia. Venha fazer o seu negócio para ter o seu caminhão novo já no início desse ano de 2019. Conrad Caminhões, em Sapucaia do Sul, na BR-116, número 2015, bairro Três Portos. Telefone é o 3034-4000, respeite os limites de velocidade. Central de Imóveis é uma empresa gaúcha, tem mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você. Acesse centraldeimoveisrs.com.br e saiba mais. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas é com a Central de Imóveis, José do Patrocínio 381-385. A pedida hoje é o Cachorro Quente do R, em frente ao Colégio Rosário, recusa imitações, conquistando sempre os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Diariamente das 11 da manhã à meia-noite, não tem franquias ou filiais. Cachorro Quente do R, repito, é o mais tradicional de Porto Alegre. E se você tem uma obra, especialmente aqui em Canoas e região, passa ali na FAC, fala com o seu Wilson. Sua reforma do alicerce ao telhado, televendas 34666133, o site é fachi.com.br. Mandar um abraço para o Fábio Pinheiro, está participando aqui pelo nosso Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Rec, muitas perguntas, e tem uma provocação do Beto de Novo Hamburgo aqui para o Dani Dubin. Boa noite. É estranho o senhor Dubin menosprezar a Recopa Gaúcha, pois eles ganharam do Ipiranga nos pênaltis e fizeram volta olímpica com a grande taça. Agora não vale nada. Beto de Novo Hamburgo. E teve também a vitória na despedida do D'Alessandro no Passo da Areia contra o São José, disputa dos pênaltis ainda. O que me lembra a Recopa é o nosso querido Argel, lembrando o tempo inteiro que ele foi campeão pelo Inter, né, na Recopa. Mas um abraço pro amigo Edson. O Beto é o fã número 1 do presidente Odoni, viu, Pinto? Ah, é fã do Odoni. Viúva do Odoni. Ele tem uma foto do Odoni na carteira. Na carteira mesmo. Grande Beto Bedin, nosso telespectador de todas as noites. O Everton Batista está perguntando boa noite. Maurício Bancada, como é que está o Grêmio na Copa São Paulo? O Grêmio bateu o CSA e avançou de fase. Os gols foram marcados pelo Da Silva e pelo Gabriel Piteco. Você estava falando que o Gabriel Piteco dizem que é o melhor dos irmãos do Piteco. Parece que é dos 3 irmãos o que mais promissor, que joga mais. Foi um golaço hoje. Foi um golaço fora da área. Eu não cheguei a ver, mas me disseram foi de fora da área, cruzado, tirou o goleiro. O Grêmio tem que fase agora, Maurício. O Grêmio foi para a quarta fase. Quarta fase. Vai pegar o Audax nessa fase. O REC já diria que é um clube audacioso. Ele adora essa piada. Né? Aí, Pimpo, Dani, Léo Guetens, eu queria entender de vocês o seguinte. O Inter tomou 5, foi eliminado da Copinha. Eu não tenho notícia de que o Inter faça o mesmo que o Grêmio. O Grêmio abertamente fala, olha, nós estamos na Copinha com jogadores abaixo da idade limite. Tem jogadores no elenco principal que teriam idade para jogar 2 anos a Copinha. No elenco de transição, o Vitor Bobson, por exemplo, poderia jogar mais 2 ou 3 Copinhas. E mesmo assim o Grêmio está tendo resultado. Você acha que é um pouco pelo clima, pelo ambiente que o Grêmio vive e o Inter acaba tendo dificuldades pela dificuldade que tem recente de formação de jogadores, ou o que explica o que está acontecendo com a Copinha, com a dupla na Copinha? Eu acho que o Grêmio ele tem investido na categoria de base já há algum tempo, né? E tem... E essa história de o Grêmio dizer que está com um jogador mais jovem deixa o jogador leve, né? Exatamente. Bom, se eu fizer alguma coisa errada... Então o jogador vai ser... Acho que o Grêmio está com aquela política assim, Maurício, de... Nós não vamos buscar títulos na base, nós vamos buscar não vamos buscar resultados, nós vamos buscar
formar jogadores. Então, o resultado pouco importa. Acho que o jogador mais jovem, ele entra leve em campo. Então, acho que isso é transmitido do comando para os jogadores entram mais soltos. E hoje eu assisti o primeiro tempo do Grêmio, assim, e me parecia assim, o time do Grêmio bem solto. No jogo anterior, que foi na Arena do Barueri também, que foi contra o... Qual foi o jogo anterior? O Grêmio jogou contra o São Bernardo. O Grêmio, no início, ele escapou de tomar 2 gols, assim, mas gols feitos, assim. E a zaga batendo muita cabeça. E depois o Grêmio faz um gol. Então me chamou a atenção, assim, que mesmo o Grêmio com algumas falhas na zaga, o Grêmio conseguiu crescer em campo e ganhou o jogo. Então, me parece que tirou-se um peso nas costas da meninada que... vocês joguem o que vocês sabem sem se preocupar com o resultado. E o Grêmio está indo longe. Sem responsabilidade. E o que me chama a atenção, só para finalizar, é que o Grêmio tem obtido resultados com a formação de atletas maior que o Inter ultimamente. Porque eu me lembro da época do Inter, da época que o Inter formava jogadores, da época do Pato. O próprio Sobis. O Sobis, o Nilmar. Então, Luiz Adriano. Foi uma safra do Inter. Sim. Que surgiu jogadores que o Inter fez ótimos negócios. E tá ganhando até hoje. Se o Luiz Adriano for vendido lá para não sei quem, vai ganhar. E a mesma coisa o Grêmio. O Grêmio também teve o Douglas Costa, teve o Wendel. O Grêmio vendia por pouco. Teve o Fernando. Então, o Grêmio... Acho que o Grêmio tá colhendo frutos há mais tempo e o Grêmio conseguiu manter uma política de base por mais tempo. O Inter passou por esses percalços aí, então acredito que o Inter vai ter que fazer uma reformulação para tentar reorganizar a base para poder colher aqueles frutos que colheu no passado, né? Eu acho que assim, meados de 2000 ali, o Inter se deu conta do seguinte: o que vai nos diferenciar para que a gente possa combater times como Flamengo, Corinthians, etc. É o número de associados. E aí se trabalhou, o Inter foi o primeiro clube do Brasil a atingir 100 mil sócios. E aquilo financeiramente começou a fazer uma diferença importante. Nesse momento, o que vai fazer os clubes se diferenciarem uns dos outros é a quantidade de atletas que eles vão conseguir fazer para serem utilizados e depois para virar dinheiro. Então, por que eu estou falando isso? A base é o que tem mais importante hoje num clube de futebol. É verdade. E o Inter precisa olhar com carinho para a sua base. E com a mudança de política de distribuição de cotas do direito de televisionamento, vai ser mais importante os clubes formarem atletas para poder fazerem bons negócios para conseguir fecharem suas contas. Léo, para fechar o programa, quem é que está vindo bem aí dos clubes da América Latina para Libertadores? Os brasileiros. Os argentinos perderam muita gente e não estão conseguindo repor a altura. Obrigado, Léo Guedes. Obrigado, Dani Dubin. Obrigado, Pimpo Conturcio. O Breno do Banrisul está mandando um grande abraço pro Cascalho também. Diz, esse Conturcio é bom, mas o velho é melhor. Vou mandar um abraço. Um abraço para ele. Obrigado a você pela audiência. Amanhã, 19 horas, tem mais Cadeira Cativa. Boa noite.